Tocar com você, torcedor e torcedor do Bahia, sobre esta derrota do esquadrão para a equipe do América, gente, numa partida, assim, inexplicável, inaceitável do Bahia, né? Uma partida contra um time praticamente rebaixado há muito tempo, que não conseguia vencer ninguém, dentro e fora de casa. A equipe era decepcionante. Eu até falei que esse jogo talvez fosse complicado para o Bahia, mas o que mais impressiona é que neste jogo em especial, né, a equipe do América, ela joga diferente, ela tem problemas, ela joga, né, com alguns reservas, né, não se encontra, joga pior do que vem jogando, porque andou jogando até bem contra, por exemplo, o Flamengo, mas nessa partida, até em virtude da ausência de alguns jogadores, o América jogou ainda pior do que vem jogando, né. Além disso, o América, ele tem um jogador que tem uma atuação assim, para esquecer, né, para esquecer com o Matheus Henrique, que praticamente entrega um pênalti bizarro. O Biel poderia perfeitamente ter conseguido sucesso na jogada, né? Mas e aí ter se livrado do jogador, da marcação do jogador e ter feito gol. Mas era um monte de coisas que poderiam acontecer, mas que não, que estavam no horizonte, mas que poderiam não acontecer. Então vem aquele pênalti que praticamente o cara conduz a bola com o braço. Um pênalti assim, ridículo de um jogador. Esse tipo de atitude nos faz pensar se o cara tem noção de que ele é um profissional do futebol, porque é inacreditável. Então o Bahia consegue fazer o seu gol fruto de um erro individual colossal de um jogador que estava completamente desatento na partida, errando demais em todos os sentidos, e que depois faz aquela falta, né, acaba recebendo ali o vermelho e vai embora, deixando seu time com um a menos em campo. O América ficou com um a menos em campo, gente, com 62 minutos de jogo. 62 minutos de jogo, o América ficou com um jogador a menos dentro de campo. O Bahia teve todo esse tempo para conseguir fazer, para conseguir fazer gol no América, né, para conseguir fazer mais um gol no América, mais 2 gols no América, né, enfim, para vencer o jogo, né. E não conseguiu, né. Então o América consegue ali empatar a partida pouco tempo depois, né, depois do pênalti, consegue empatar a partida praticamente ali. Assim, é impressionante, né? É muito pouco tempo depois, acho que 3 minutos depois, né, o América consegue empatar. Que é fruto também do desequilíbrio da equipe do Bahia. E aí o América consegue fazer, já no começo ali, aos 38 minutos, né? A virada, termina o primeiro tempo, vencendo, o que oportuniza o que para o Rogério Ceni e para o Bahia, meus amigos? Que ele consiga montar a equipe no vestiário, remontar a equipe no vestiário, para que a equipe volte para vencer. Se o Bahia fosse para o vestiário vencendo, o Rogério Ceni teria um diálogo, né, pautando certas palavras, certas ideias para os seus jogadores. O Bahia foi para o intervalo perdendo a partida em que precisava vencer. Então o Bahia oportuniza assim para o Rogério Ceni ter uma conversa para mudar completamente o rumo do jogo. Entende? A conversa é completamente outra. E a conversa é péssima pelo jeito, né? E não somente a conversa é péssima, mas também as próprias ideias do técnico acabam entrando aí novamente em campo quando ele faz uma mudança tática ali, trazendo praticamente o Rezende para a zaga, né? O Bahia perde definitivamente ali todo o trabalho pelo meio. A gente percebe a partir de então um miolo fica completamente ali aberto, a descoberto para um time que precisava muito da ajuda do Bahia para conseguir jogar. É isso mesmo. O América precisou demais do Bahia para conseguir jogar, porque o América não estava conseguindo, a América não estava num dia interessante. O ano não foi bom para o América, mas muitos dias melhores já aconteceram. Hoje não foi dos melhores, né? A equipe hoje não conseguiu jogar bem. A equipe andou perdendo de 3-0 para o Flamengo numa partida em que não jogou mal. Hoje não conseguia. As coisas não funcionavam, né? Então o Rogério Ceni faz uma mudança tática ali que praticamente compromete toda a atuação do Bahia no segundo tempo. Vai ter muita gente aí, eu tenho certeza disso, vão me detonar aí. A culpa não é do Rogério, a culpa é do Ademir. Bom, né, precisamos pontuar aqui. É claro que quando a gente fala que a culpa é do Ademir, precisamos falar que a culpa é de quem contratou o Ademir. O Rogério Ceni não tem nada a ver com isso. A gente volta, portanto, ao Ceni já já. Eu vou falar um pouquinho dessa questão do Ademir, né? E de outros jogadores do Bahia, evidentemente, né? Claramente. Veja, você, torcedor do Bahia, pode ter ficado feliz com a contratação desse jogador. O que falavam para você? É um ponteiro rápido, driblador, que atua pelo lado do campo e tudo mais e tal, né? Você podia ter todas as ilusões em relação ao que é o futebol praticado pelo Ademir.
Mas o que mais me espanta, sabe o que é? É que não houve uma devida avaliação dos profissionais que resolveram legitimar a contratação do Ademir no Bahia. No Bahia não houve essa avaliação de qualidade desses profissionais. Meus amigos, manda todo mundo embora. Quem é o pai da criança tem que mandar embora. Tem que sofisticar tudo aí. Os recrutadores, né, o pessoal que trabalha recrutando, análise de mercado. Gente, ou esse pessoal é muito incompetente, ou não é levado em consideração, ou as duas coisas. Né? Se o pessoal faz um trabalho bacana aí e o seu trabalho não é bancado, não é legitimado pelo departamento de futebol, eu peço desculpas aos profissionais que neste caso eu não os conheço. Mas é impressionante, gente. Porque não fica só no Ademir. Fica também no Vitor Hugo. Que ele vem de uma temporada, assim, para esquecer, horrorosa, catastrófica, gente. E não era uma temporada, né? Vinha de temporadas. O Canu foi chutado no Botafogo. Canu, gente. A torcida do Botafogo era amor e ódio no começo, né? Depois virou somente ódio com o Canu. Tudo bem, pode ser um jogador interessante, ainda acho que pode ser um jogador interessante, mas você tem que entender o seguinte, era um jogador que vinha com temporadas complicadas, né? Ok, mas até como tecnicamente ele tem um nível acima, dá até para entender, ok, tudo bem. Mas quantos não foram os jogadores que o Bahia contratou, que vem com baixo rendimento? O Bahia foi no Fluminense, gente, contratou 30 jogadores, 40 jogadores do Fluminense. É claro que aí você, né... tem o Biel, jogador realmente interessante. O Fluminense tem uma prática de se desfazer de alguns jogadores jovens, emprestando, até negociando, até porque sai muita gente boa ali da canteira. Tudo bem. Mas tem um monte de jogador que o Fluminense manda embora que o Fluminense não quer mais. E o Bahia vai lá e contrata esses caras. Tá, o goleiro até que tá mandando muito bem, mas, pô, precisava ser só o Fluminense. Se você monta uma equipe aí com vários jogadores de um time da primeira divisão, né, sendo que esse time está se desfazendo desses jogadores, é claro que você não vai conseguir fazer uma campanha parecida com esse time aí que tá te prestando jogadores. Agora, era para fazer, né? Porque teve dinheiro investido no Bahia, teve muita grana chegando aí, não é isso? Teve o Grupo City, teve a SAF, né? Então houve uma grande avaliação da contratação de alguns jogadores. Eu falava que vocês podem pegar vídeos meus que eu falava do Galo, em que eu falo do Galo no passado, para vocês verem o que eu falava do Ademir, gente. O Ademir tem um problema, eu até brinco, né? Em alguns momentos eu falo, ó, o Ademir parece que tem um pé torto, ele tem que virar completamente o corpo para finalizar, porque é impressionante como ele erra o chute, como ele erra a finalização. Isso sempre é uma coisa de jogador. No entanto, chega no Bahia e, detalhe, super valorizado. Então, contaram uma história para vocês completamente equivocada, criaram para vocês uma narrativa para enganar vocês sobre a qualidade de muitos jogadores que foram contratados pelo Bahia. Assim como enganaram vocês quando contrataram, né, o Renato Paiva, gente. Né? E vou contar mais, assim como enganaram vocês quando contrataram o Rogério Ceni. É isso mesmo. Ô Josa, mas o Ceni não tem culpa que o Ademir perde gol. Ele sabe quem é o Ademir. Ele sabe. Quem foi que colocou o Ademir para jogar? Quem foi que colocou o Ademir para jogar? Foi o Rogério Ceni. Quem foi que colocou nessa partida? Gente, o Biel não pode sair da equipe, gente. O Biel é um jogador que pode fazer a diferença. O Biel pode estar muito cansado, não pode sair. O Rogério Ceni mandou a campo hoje o Jacaré. Mandou a campo hoje o Ademir. Como é que ele quer vencer desse jeito? E ele me tira o Biel. E aí ele faz essa mudança tática no meio de campo que não teve o menor sentido, que também afetou o próprio rendimento do Cauli, que hoje não teve uma partida boa, né? Agora, você que está reclamando aí, está achando, por exemplo, que o Rogério Ceni não tem culpa. O Rogério Ceni foi enfrentar o último colocado do Campeonato Brasileiro, que não ganha de ninguém, né, já rebaixado, com um time ali, com alguns reservas, com uma linha de 3, né? 3 zagueiros. E de novo deixou o time adversário, de certa forma, pautar os acontecimentos da partida. O Bahia teve ali, portanto, né, 45-55, 7 minutos, 17 minutos, né? 17 minutos ali do segundo tempo, teve um jogador a mais dentro de campo, né? Então, veja, o Bahia terminou com 52% de posse de bola contra o América. 58% de posse de bola, né? Esse América cede a bola para todo mundo. Joga com menor percentual do que todo mundo. O Bahia termina com percentual aí de quase divisão de posse com o América, um pouco mais, evidentemente. Nos jogos em que o Bahia jogou tentando especular contra São Paulo e contra o Corinthians, o Bahia propositadamente foi a campo para jogar com menor percentual de posse de bola, com o menor percentual para explorar o erro dos adversários. E o grande erro do Ceni foi
não mudar a visão das coisas no jogo contra o São Paulo em relação ao que aconteceu na Neoquímica Arena, porque o São Paulo era uma outra história, outro time que trabalha melhor quando chega no campo de ataque. Além disso, o Bahia jogava no seu estádio, junto com a sua torcida, o Bahia que tinha que pautar os acontecimentos, não podia deixar o São Paulo fazer o que foi justamente o que o Bahia fez. Não deu certo. Claro, venceu o Corinthians, porque o Corinthians também ajudou muito ali, o Corinthians hoje é um time bem complicado, né? Dá completamente errado contra o São Paulo. E aí nesse jogo, o Bahia, o que acontece? Ele tem mais posse de bola que o adversário. Então, no jogo em que o Bahia teve menos posse de bola, funcionou porque o adversário ele é um dos piores que joga hoje, atacando os seus adversários no seu estádio, que é o Corinthians, né? Mas aí na grande final, o Bahia perde, mostrando que tem dificuldade para jogar, veja você, no contragolpe, numa partida em que o São Paulo teve todo o tempo do mundo ali trabalhando, né, grande parte do tempo do jogo, trabalhando na frente da área do Bahia e teve finalizações corretas, num número muito maior, que mostra que o Bahia que contragolpeava não finalizava corretamente. Ou seja, tem um problema nesse time muito sério. O time que tem dificuldade para jogar no contragolpe. E aí a gente vem pro jogo de hoje em que o Bahia tem o maior percentual de posse de bola, joga no ataque e também não funciona. Então, com o Rogério Ceni, o Bahia não está conseguindo fazer um jogo defensivo. Com o Rogério Ceni, o Bahia não está conseguindo fazer um jogo ofensivo. E você vem falar para mim que a culpa é do Ademir? É isso? Por que a gente precisa de tanta generosidade no futebol e não podemos apontar os culpados quando eles são culpados? É claro que o Ceni é culpado. Ele não chegou hoje ao Bahia. Ele não chegou a um jogo, a 2 jogos no Bahia. Ele continua a patrocinar uma série de teimosia da parte dele. Muita teimosia da parte dele. Muita teimosia. Né? Muitos jogadores ali, ó, esse jogador não serve, Ceni, ele continua a tomar porque ele é assim. Agora, a questão é, do ponto de vista tático, o Bahia não está conseguindo responder. Será que vocês não conseguem reparar isso? O time está mal, porque taticamente não está funcionando. Não é porque o Ademir, pé torto, que perdeu um monte de gol, que o Bahia hoje tal. É porque, primeiro, o Ademir foi a campo. Segundo, porque quando ele foi a campo, o Bahia já era para estar numa situação muito melhor. Tá? O Bahia era para estar empatando, enfim, vencendo o adversário e tudo mais. O Bahia, gente, começou vencendo o América. O Bahia levou uma virada do América. O Bahia fez um gol no América, poderia perfeitamente ter terminado o primeiro tempo ganhando, né? Para que o técnico tivesse tranquilidade maior aí para montar o time, melhorar o time. Não, o Bahia tomou virada ainda no primeiro tempo. Isso é uma vergonha para o América. Aí você me fala para mim que o Ceni não tem responsabilidade? O Ademir vai entrar depois. Quando o Ademir entra, por exemplo, o Bahia já tinha construído o seu vexame ao ser, né, até o jogo virado ali para o América, no primeiro tempo ainda. Aí no segundo tempo consegue fazer um gol, né? Mas o segundo tempo também é um vexame, porque joga com a mais contra o time que estava com algumas reservas e com um a menos. Durante quase todo o segundo tempo, o time rebaixado, que não tem nenhum compromisso com o campeonato, pelo amor de Deus, gente. Que absurdo. Um absurdo. É claro que a gente tem que culpar os jogadores. E eu tô falando menos da gestão, gestão Belitani, que é, assim, Belitani, seus Bruqueps, seus amigos, tem que levar um pé na bunda e sumir do Bahia. O novo presidente, né, que ele faça uma gestão boa e corte os tentáculos, né. Hoje eu fiz um vídeo no canal sobre o presidente do Bahia, novo presidente do Bahia, né, que eu acho que é um cara, assim, aparentemente um cara muito instruído, teve uma grande preparação, né. Gostei muito do fato aí de que ele é um cara assumidamente homossexual, né, porque assumir não é fácil, né? Destaquei no vídeo, inclusive, que é muito importante ele fazer uma boa gestão no Bahia, inclusive para que as pessoas que são contra a luta dos nossos irmãos LGBTs, né? Qs e muito mais, né? Não sejam, sabe, não perca com a gestão ruim do novo presidente, né? Então o novo presidente precisa mudar muita coisa, gente. Há uma necessidade de mudança de mentalidade no Bahia. O presidente pode contribuir para isso, né? Ele pode contribuir para isso, primeiro, forçando o City a entender o que é o Bahia. Segundo, fazendo modificações profundas, parando. Assim, gente, tem que parar de contratar porqueira, gente. Desculpa, mas é porqueira. Tem um monte de porqueira chegando no Bahia para jogar no Bahia. Tem que parar de olhar para o Rogério Ceni e achar que ele é Deus. Ele não é. É um técnico que vem com trabalhos ruins. É um técnico que no São Paulo foi horroroso. É um técnico que pode sim ter decretado definitivamente o rebaixamento do Bahia naquela confusão com o Vitor Hugo. Isso não vai ser novo na carreira do Ceni. Muita gente aplaudindo, achando isso legal. Não é legal, não. Foi algo muito feio. Que chamasse o Vitor Hugo ali no vestiário para reclamar, para brigar, para fazer o quê? Mas não ali no campo. Aquilo foi ridículo. E também a atuação dele na coletiva, depois daquele jogo, foi ridícula. Ali, provavelmente, jogando a responsa para os jogadores, ele pode ter decretado de vez o rebaixamento do Bahia. Parabéns a todos os envolvidos aí por todo esse vexame e por toda essa tragédia. A torcida do Bahia não merece isso. Mas o Bahia hoje, gente, pelo que fez hoje em campo, pelo que vem fazendo, tá merecendo ser rebaixado.
Eu só acho que não tem que ser rebaixado pela torcida. E eu tô com a torcida até o fim. Para mim não tem que ser rebaixado. Mas que tá merecendo ser rebaixado pelo que estão fazendo, certamente isso é verdade.